Eu quero que você acompanhe comigo, eu peço que a mídia bote aqui, por favor, na tela. Livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do capítulo 20, versículo 21 até o 33. Perdão, eu vou ler a parte do 20. Tá, bota aqui no 20. Isso. A minha versão é a NVI, mas se a sua estiver um pouco diferente daquilo que eu estou falando, não tem problema, o entendimento vai continuar sendo pleno. Amém? Amém. Então, a palavra diz assim, em Mateus 6, a partir do 20. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E agora eu quero uma atenção especial a essa seguinte frase. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Olha que lindo, né? Observem as aves do céu. Isso é Jesus falando ao povo. Amém, irmãos? Jesus está usando aquilo que está ao seu redor para falar ao povo. E ele fala assim, olha, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, ou seja, os lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça deste reino, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Então vejam, nós estamos aqui falando no momento em que Jesus está pregando às multidões e ele começa a falar alguns conceitos. É legal que ele vai falando dos conceitos e vai apontando, né? Olha, observem as aves nos céus, como são lindas e ainda que não trabalhem, elas são alimentadas pelo Senhor. Observem os lírios do campo, né? Que eles não trabalham, nem sabem tecer, mas são vestidos pelo próprio Deus. De maneira que nenhum homem pode se vestir de maneira tão bela quanto os lírios do campo. E ele começa, o Jesus, na sua didática, como um mestre que é de ofício, ele começa a ensinar com aquilo que tinha aos nossos olhos. Então isso é muito interessante, porque é uma capacidade fantástica, didática, de você trazer um esclarecimento de alguma coisa com os elementos que nós conhecemos. Sabe? Então isso é muito fantástico, é uma característica muito especial de Jesus, que foi mais à frente estudada, séculos à frente, como uma boa estratégia de ensino. E nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre a maneira como nós enxergamos as coisas que estão bem debaixo dos nossos olhos. E às vezes não conseguimos alcançar a plenitude de tudo que aquilo que está ao nosso redor pode nos ensinar. Vamos falar exatamente sobre isso lá no versículo 22, ele diz, os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos forem bons, ou seja, se a maneira como você enxerga aquilo que está ao seu redor for uma maneira boa, positiva, com bons referenciais, todo o seu corpo será cheio de luz, estará cheio de Deus, estará repleto
do Espírito, que o Espírito é a luz, o Espírito de luz, o Espírito de Deus. De igual maneira, o próprio Senhor Jesus fala que se os teus olhos, eles enxergam aquilo que está ao teu redor de uma maneira ruim, tudo aquilo que você consegue absorver também será ruim. Então é muito interessante e nós temos que nos apegar a esse conceito fundamental na nossa ministração de hoje, é que a forma como você enxerga aquilo que está na tua frente, que está ao teu redor, é fundamental para que você possa fazer algo diferente, para que você possa evoluir, para que você possa alcançar resultados diferentes. Isso é tão maravilhoso que o próprio mestre, ele fez isso com coisas simples, como aves, como peixes. Ele apontava aquilo que estava ao seu redor e através de uma planta ele conseguia ministrar a vida daquelas pessoas. E olha que interessante, hoje nós vamos trazer uma ministração em cima de algo muito inusitado mesmo. E eu afirmo para cada um de vocês, que eu duvido que vocês já tenham parado para refletir sobre isso que vai ser falado. E eu tenho certeza que cada um dos que estão aqui, exceto algumas pequenas crianças, já o fizeram. Eu tenho certeza absoluta. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre como você, na sua casa, de frente para uma pia, lavando uma louça, consegue aprender sobre o reino dos céus e consegue transformar a sua mente, te fazendo prosperar não somente na fé, mas na tua vida. Você acha que é possível isso, irmão? Se você acha que é possível, diga amém. Amém? Fala assim, eu acho que é possível. Eu acho que é possível aprender a lavar a louça e prosperar na fé. Amém? Pois bem, então vamos lá. Eu quero rapidamente falar para vocês como que eu recebi uma mensagem tão inusitada como essa. Parece um pouco óbvio que devia estar lavando a louça, não é mesmo? Pois assim foi. Eu estava lavando a louça em casa, num dia bem aleatório, não havia nada de especial naquele dia. Muito pelo contrário, era um dia muito corrido. E enquanto eu lavava a louça, eu estava louvando a Deus através dos cantos. Eu tenho um pouco desse costume, eu gosto de chegar em casa, depois de um dia que começa bem cedo, e costuma terminar fora de casa, né? Por volta de 7 horas, 7h30 mais ou menos, que é a hora que eu chego em casa com a minha esposa. Eu chego em casa e boto uma música, eu quero relaxar, eu quero tirar um pouco daquele peso de tudo que aconteceu no dia. E eu boto ou uma música relaxante, ou até boto mesmo um louvor mais agitado, ou até mesmo um louvor que aquieta a minha alma. E enquanto eu estava lavando a louça ali, fazendo coisas simples, que poderia ser até trabalhoso e desagradável, depois de você passar um dia inteiro na rua, enquanto eu trazia à minha casa um ambiente de adoração, enquanto eu estava fazendo algo simples na minha vida, mas estava ao mesmo tempo conectado ao Senhor, eu quero que você entenda isso, que enquanto você vive a sua vida conectada com o Senhor, louvando a Ele, chamando a Ele para estar participando em cada momento da sua vida, Ele te abençoa com tesouros secretos, ainda que simples. Ele abençoa a tua vida, Ele traz uma palavra, Ele traz uma revelação, Ele fala ao teu coração, através dessa conexão que você não interrompe, até mesmo em coisas simples. Então foi assim que eu recebi uma ministração de como a maneira como eu estava lavando a minha louça podia acrescentar não só na minha vida, mas poderia me fazer prosperar e trazer um entendimento diferente às pessoas através de uma simples atividade cotidiana. Então veja, antes de continuar falando, porque aqui nós vamos literalmente falar sobre lavar louça, eu quero te lembrar uma coisa. O que eu vou falar aqui não há de se julgar como certo ou errado. Tá? Às vezes a gente conta algumas coisas aqui em cima, através da Bíblia, e as pessoas acham que porque estão usando aquele exemplo, somente aquela forma, somente aquele exemplo é o correto. Eu quero te chamar a atenção que não é isso. Tudo bem? O que eu vou falar aqui é literalmente como é um método que eu lavo a louça na minha casa. E ele não é certo e errado. Ele tem características que vão me entregar um resultado específico. Sabe qual é esse resultado?
eu vou lavar a minha louça com o menor uso de recursos possível, no menor tempo possível. Então, sobre tudo que nós vamos falar aqui, se resume a algo que vai ser entregue a vocês de como lavar uma louça. Não certo ou errado. Se eu falar algo diferente do que você faz, você não está certo e eu não estou certo. Eu só estou falando que através dessa forma, através das comparações que nós usaremos daqui de como lavar a louça, elas vão trazer um resultado muito específico. Elas vão economizar tempo e recursos. Amém, irmãos? Ninguém vai querer me bater aqui não, né? Se eu falar alguma coisa e você achar que eu estou dizendo que você está errado ou certo, amém? Amém. Primeiro você deve estar pensando assim, né? Quem é esse garoto para falar de lavar a louça? Né? Eu duvido que ele lave louça na casa dele, meu irmão. Se tem uma coisa que eu faço é lavar a louça. Eu sou conhecido internacionalmente falando, aquele que vai na sua casa lavar a sua louça. Aleluia! Glória a Deus, o povo de Deus não me deixa mentir. Aleluia! O povo não me deixa mentir. Glória a Deus, obrigado, meus irmãos. Mas eu faço isso porque eu gosto. Primeiramente porque eu gosto de servir. Quando eu não me sinto útil em alguma coisa, eu procuro fazer algo para se sentir útil. E uma das coisas que eu sei que quase ninguém gosta de fazer é lavar a louça. Então eu faço o quê? Eu vou direto para a pia. Porque eu gosto. Porque me faz ali acalmar, relaxar. Mesmo com pessoas às vezes falando assim, faz isso, faz assado. Peraí, deixa eu fazer do meu jeito, calma. E brincadeiras à parte, por estar sempre lavando louça, eu sou uma pessoa meio exótica. Em que sentido? Quando eu faço alguma coisa, eu gosto muito, eu procuro fazer de várias formas, eu vou experimentando as formas como eu faço aquilo, para tentar alcançar resultados melhores. Amém? E eu fui desenvolvendo um método. Parece até papo de venda de curso, né? Eu fui desenvolvendo um método. E se você arrastar para cima agora, você vai cair na minha página e você vai aprender como. Brincadeira. Mas, sim, eu fui aprendendo como lavar louça de uma forma diferenciada. Amém? E eu quero, através disso, abençoar a tua vida falando que através da louça eu aprendi sobre o reino de Deus. E eu creio que você vai aprender sobre o reino de Deus lavando a louça de uma forma diferente. Amém? Aleluia. E o interessante é que uma atitude simples como essa pode parecer besteira, mas cada um dos detalhes que nós citarmos aqui, associando a um princípio espiritual, pode parecer aos nossos olhos uma coisa tão simples, e falar assim, não, isso não dá resultado, gente. Mas é muito comum nós, como homens e mulheres que somos feitos de carne, nós buscarmos entender as consequências de nossas atitudes somente num curto espaço de tempo. Mas quando você projeta isso para um longo tempo, para médio prazo, para longo prazo, você vê que essas pequenas mudanças que você vai fazendo aqui, agora, lá na frente, eles refletem numa mudança de caminho muito diferente. Sabe, se você pegar ali nos seus conhecimentos de matemática e você traçar uma reta e você começar a mudar um ângulozinho que seja aqui, vai representar uma distância muito curta, né, quando está pertinho. Mas quando você começa a olhar lá na frente, um pequeno desvio que você faz aqui te entrega um destino totalmente diferente. Então eu quero que você nessa noite se apegue aos pequenos detalhes. Creia que tudo isso que vai ser falado vai somar na tua vida, que são coisas que parecem tão bobas que você acha que você já faz, mas que quando você as bota em prática, você experimenta resultados muito diferentes. Eu quero que você fique muito atento. Se você sentir no seu coração de você sublinhar coisas, se você prestar atenção e escrever alguma coisa, o faça, porque isso vai te ajudar a fixar o que falaremos aqui nessa noite. Amém, meus amados? Pois bem, então se nós vamos falar de lavar louça, eu estou afirmando aqui que ao ato de você estar de frente de uma pia, você consegue aprender sobre o reino de Deus, eu preciso primeiro explicar como que isso vai me ajudar, qual é o método, né? Eu quero que você abra lá em Colossenses 3. Colossenses 3, a partir do versículo 23. Veja, nós sempre falamos, quando subimos nesse púlpito, que tudo que nós trazemos aqui não sai da nossa cabeça, ele vem da Bíblia. E a Bíblia vai ser sempre o nosso referencial. Por isso citamos passagens bíblicas. E lá em Colossenses 3, 23, diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor fosse, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor
o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor estáis servindo. E é legal, porque esse versículo, ele nos traz algo muito profundo, que é o quê? Até nas pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, se você fizer para o Senhor, você consegue receber presentes, você consegue receber conhecimentos do reino espiritual de uma forma diferenciada. Então aqui já começa o embasamento de por que eu te afirmo que você, ao lavar uma louça, você pode aprender sobre o reino dos céus. Porque nas pequenas coisas, nas mais simples que seja, quando você a faz para o Senhor, você consegue aprender de uma forma diferenciada. Então a fundamentação para o método de lavar louça 3.0 Turbo Power, ela começa da seguinte forma. Nós temos que entender o que é uma louça. Olha que legal. E aqui é uma primeira chamada de atenção para a gente. A louça suja, ela é um problema? Pare para pensar. Ela é um problema? Sabe? Caramba, a louça suja, que problemão. A gente começa a ter essa ideia, né? Que ninguém gosta. Então, se ninguém gosta, deve ser um problema, né? Cuidado, não é bem assim. Sabe por quê? Porque a louça suja, ela não é um problema. Ela é uma consequência. A louça suja, ela não aparece do nada, do vento. Ela vem de uma ação sua de usar a louça. A louça suja, ela vai sempre aparecer quando você for se alimentar. Nós temos que entender essa verdade, porque a louça, ela não vai sair dali, ou não vai deixar de aparecer, enquanto você continuar comendo. Então, se o comer é uma atitude natural e essencial à sua vida, e você começa a achar que isso é um problema, às vezes você vai deixar até de comer para não fazer louça. Não é verdade? Quantos aqui já falaram a seguinte frase: vamos fazer uma festinha? Vamos. Então compra descartável, que eu não quero lavar louça. Não é verdade? Todo mundo, é inegável. É inegável. Porque lavar louça dá trabalho. Mas, eu vou te falar que lavar louça é mais barato do que comprar os descartáveis. O descartável é glamouroso. Glamour. Lavar louça é feio, né? Mas é maravilhoso. Amém, irmãos? Mas perceba, isso pode ir além. Sabe por quê? Porque quando você começa a entender que a louça é um problema, você começa a tomar algumas atitudes. Sabe como que? E querer comer na casa dos outros. Porque aí o problema é dos outros. Quem nunca, né? Olhou pro fogão assim, pô, não fiz nada hoje. Adulto é uma coisa complexa. Se você não tirar a carne do congelador na noite anterior, você não come no dia seguinte. Não come. E aí o que você faz? Você joga o teu problema pros outros. Aí tu dá aquela ligada para aquele seu amigo íntimo. Pô, fulano, cara, tava passando aqui perto da tua casa hoje, tu tá em casa? 12h30 a pessoa liga para a pessoa. 12h30. É claro que ela está em casa, ela é almoçando, né? Aí você vai lá o quê? Para almoçar. Mas como uma boa visita que você é, quando você almoça, você faz o quê? Pega a sua louça e faz o quê? Deixa na pia e sai correndo, que tem alguém lavando já. Não é isso? Tu olha assim, se alguém for para a pia, a primeira pessoa que botar a mão, todo mundo vai atrás e, tá lavando já aí, né? Então, lava só mais esse, por favor. E você delega uma consequência sua para alguém. Não é verdade? Eu estou aqui mentindo? Não, né? Não estou mentindo. Pois é. Uma coisa mais curiosa ainda. Lavar louça é tão ruim que você entende que isso vai fazer mal até para o seu filho. E aí o que você faz? Você não ensina a criatura a lavar louça. Porque é uma coisa terrível. Aí você vai, não, meu filho, deixa aqui o seu pratinho, meu reizinho, que eu lavo a sua louça. E aí você está privando o seu filho de aprender um monte de coisa que a gente vai falar aqui agora. E depois você vai reclamar lá na frente, que o seu filho não te ajuda. Não é verdade? É verdade, meus irmãos. Então veja, você tem terceirizado a culpa dos seus atos para alguém?
é uma pergunta. Eu vou fazer algumas perguntas aqui ao longo dessa mensagem, para que você guarde ela e responda na sua casa, lá no quarto junto ao Senhor. Responda ao Senhor, não responda a mim. Você tem terceirizado a culpa das louças aparecendo na sua pia a alguém? É a primeira coisa que você tem que começar a pensar. E você tem que pensar também, será que eu estou privando o meu filho de aprender alguma coisa através de ele lavar a louça? Será que eu estou privando o meu filho de passar por certas experiências? E eu estou querendo ajudar ele, mas na verdade eu estou atrapalhando o seu desenvolvimento? Reflita sobre isso, é a primeira pergunta que fica. Outra coisa, é muito comum a gente ouvir, principalmente os homens, que quanto mais você trabalha, mais digno você é, não é mesmo? Sinônimo de muito trabalho é de uma pessoa extremamente honrada, uma pessoa que faz jus, né, como a gente fala, ao peso de vestir as suas calças. Eu quero te chamar a atenção sobre isso. No nosso método de lavagem de louça Express 3.0, trabalhar mais não significa que é um trabalho melhor. E que nem sempre fazer tudo de uma vez vai ser a melhor solução. Sabe por quê? Está escrito lá em Provérbios 21:5. Diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Lidar com as louças que nós temos na nossa casa de uma forma constante e rápida é uma condição fundamental que te leva à disciplina e a eliminar muitos problemas. Nós não devemos gostar, meus irmãos, de acumular tarefas, muito menos problemas. E às vezes isso acontece nas nossas vidas. Só que tem um detalhe. Quando você vai falando assim, não, isso aqui eu faço depois. Não, essa louça aqui eu junto com a louça da janta. Não, isso aqui eu faço amanhã. Quando você começa a jogar as coisas lá pra frente, você está achando que você vai ter a condição de lá na frente fazê-la. Quando na verdade nós não sabemos o dia de amanhã. Então é muito comum que a procrastinação, ou seja, o ato de você ficar sempre postergando aquilo que você vai fazer, será algo muito comum. E a louça é uma delas. Você fala assim, eu não vou gastar minha água para lavar um prato. Eu vou juntar com a janta, com o dia seguinte. E depois, quando tiver bastante, a gente vai e lava isso aqui, né? O problema é que a gente faz isso às vezes, sabe com o quê? Com os nossos problemas. A gente faz isso na nossa vida pessoal. A gente faz isso, sabe o quê? Com a nossa fé. E você fala assim, não, eu não preciso parar aqui agora para orar, porque quando chegar em casa eu faço isso, quando eu tomar um banho. Né? Eu não preciso chegar agora, sair desse ambiente aqui para interceder por alguém, porque eu estou no trabalho, é uma coisa muito pessoal, isso aqui pode ser preocupante, pode me atrapalhar, meu chefe pode perguntar onde eu estou. Então, você vai jogando sempre as coisas lá para frente. E a louça a gente faz isso também. Mas cuidado, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer dali para frente, você não sabe se você vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa a respeito daquilo que está acontecendo na sua vida. Eclesiastes 10 diz assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso para que isso não aconteça. O que está sendo falado aqui através de Salomão? Olha só. As ferramentas que você tem à sua disposição, elas têm que estar ajustadas para o propósito que você quer cumprir. E guarda muito bem isso. Essa palavra ela nos vai dar uma dica valiosa lá na frente, quando estivermos de frente para a nossa pia. Se você tem uma ferramenta para usar no seu trabalho, na sua vida, deixe ela ajustada. Se você acha que algo está acontecendo na sua família, não espere o pior para ter que botar em prática, ter que botar em ação todos os meios que você tem à sua disposição. Comece a cortar aquela pequena raiz que está aparecendo assim que ela sair da terra com a sua faca, para que ao passar do tempo você não precise pegar um machado para cortar aquela árvore. Quem está comigo aqui diz amém. Amém. Amém? Ótimo. E por fim, e aqui eu falo sobre a minha história pessoal.
nesse método, algo é muito relevante, que é botar em prática em cada oportunidade que você estiver. À medida que você aprende algo novo, meus irmãos, é importantíssimo que você coloque aquilo à prática. E é muito comum as pessoas, quando se aventuram em caminhos novos, elas ficam retraídas esperando que elas não tenham que tomar alguma decisão naquele desconhecido. Você quer um exemplo? A primeira vez que eu comecei a estudar a língua inglesa, você começa lendo livros, professores vão te auxiliando, não é mesmo? Só que chega uma hora que você tem que falar. Porque se você não falar aquilo que você está aprendendo, você nunca vai ver se você está aprendendo efetivamente ou se você acha que você aprendeu. É falando, é botando para fora o conhecimento que você testa, se você aprendeu ou não. É assim que acontece. Lá em Hebreus 5, 13, diz assim: prática e aperfeiçoamento para tornar-se adulto. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Próximo. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Perceba que nós temos aqui duas figuras diferentes, a criança e o adulto. O alimento de uma é diferente da outra. E à medida que você vai treinando o seu mastigar, você vai desenvolvendo o seu estômago, desenvolvendo o seu intestino, você vai passando para alimentos diferentes, com mais substância. Não é assim que funciona? E pela prática você vai desenvolvendo até ter discernimento. A prática, ela faz o aperfeiçoamento do adulto. E se você não pratica algo dentro da sua fé, você não sabe em que ponto você está parado, estagnado, ou quais são as ferramentas que estão à sua disposição, se elas funcionam ou não para você, porque você não bota em prática. Se aquilo que foi ministrado, e nós batemos nessa tecla, nesse altar, se tudo que é ministrado sobre nós nesse lugar, nós não pegamos e tentamos na primeira oportunidade botar em prática dessas portas para fora, aquilo se esquece. Aquela semente, ela não germina, aquela semente fica largada ao solo e se você não leva a água até ela, ela vai e morre. E você esquece. Todo tipo de mudança, ele gera uma resistência, ele gera um atrito para ser implantado. Por isso que nós devemos buscar incessantemente pô-lo em prática. Quantos conhecimentos da Bíblia? Para pensar nisso. Na real, é a próxima pergunta que você tem que levar para sua casa para responder o Senhor. Quantos conhecimentos da Bíblia você literalmente buscou na primeira oportunidade de aplicar? Depois que vocês incessantemente ouviram aqui sobre o perdão, vocês tentaram perdoar alguém? Reflita sobre isso. Depois que você aprendeu sobre o amar, você tentou amar alguém de uma forma diferente, como Cristo nos amou? São perguntas que nós temos que nos fazer, porque quando não conseguimos a resposta, vemos que não conseguimos o resultado e precisamos tentar novamente. E a vida do cristão, ele tem que ser pautado nisso, em botar em prática o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou através das suas palavras e através do seu amor, das suas atitudes, porque ele não só falou, ele fez. E isso é a maravilha. Mas sigamos. Vamos falar propriamente sobre o nosso método de ensino. E eu quero que você fique atento a cada um desses tópicos que serão falados, porque eles guardam neles princípios espirituais que vão fazer você ver o reino dos céus, você ver a sua fé de uma forma diferente. Sabe qual é o primeiro deles? A pia. Estamos de frente para uma pia. A pia, meus irmãos, deixa eu só beber uma água aqui que eu não tenho essa habilidade de falar muito igual vocês têm. Não tem. Pois bem, a pia, olha que louco que eu vou falar para vocês. Não me batam, tá? Não me batam. Vai começar agora o princípio da pancadaria. Vocês vão querer voar no meu pescoço.
Mas vamos lá. A pia, ela não é lugar de louça suja. A pia não é lugar de louça suja. Quando eu falo pia, vamos lá, os termos técnicos. A cuba, a qual se remete àquele orifício metálico ou de cerâmica que está abaixo da bancada. Quando eu falo pia, é isso aí. Ele não é feito para guardar a louça. Ele não é um depósito, nem de louça e nem de alimento. Aleluia. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Nós vamos usar algumas analogias aqui. E a pia é como se fôssemos nós. Nós, os seres, eu e você. É como se nós fôssemos a cuba da pia. Eu quero que você guarde isso. Nós não somos depósitos de lixo. Nós não somos depósitos de comida que devem ser lançadas ao lixo. Sabe por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque em nós existe uma válvula, que é por onde aquela água e aquela sujeira vão passar. E vão levar embora todas aquelas sujeiras que passam diariamente nas nossas vidas. Todo mundo está acompanhando até agora? Amém. Se você começar a botar comida, restos de comida que devem ir para o lixo, devem ser removidos de você e você está armazenando em você, sabe o que está acontecendo? Aquele lixo está bloqueando que as outras sujeiras saiam de você e fazem elas ficarem retidas em você. Aquela válvula, ela começa a entupir. E dependendo do nível de sujeira que você deixa chegar até aquela válvula, ela entope a sua pia e você não consegue mais se limpar. Você não consegue mais esvaziar aquela pia até chamar um encanador. De igual maneira, se nessa mesma pia que você está depositando os alimentos que deveriam estar no lixo, e você colocar as suas louças ali, sabe o que você está fazendo? Você está contaminando toda aquela água e toda aquela louça com a sujeira que está ali. Enquanto se você tivesse mantido todos aqueles pratos e talheres fora da pia, fora do ambiente sujo e insalubre, eles não estariam sendo mais contaminados em sua totalidade. O que isso quer dizer? Que seria muito mais fácil você limpá-los dali para frente. Aonde eu quero chegar com isso, meus irmãos, é muito simples. Que à medida em que você, na tua vida, na tua fé, você deixa algumas coisas que eram para estar no lixo, entrarem e permanecerem onde você está, tudo que está ao seu redor começa a ser contaminado por aquele lixo. E à medida que você tenta, através da água, fazer a limpeza daquilo, fica bloqueado. Não consegue. Você arruma um problema muito sério. Tem muito crente, tem muito homem e mulher que está deixando problemas seríssimos entrar na sua casa e não está pegando ele e tirando imediatamente, lançando fora o lixo. Está deixando para trás, está deixando de lado, falando assim, ó, daqui a pouco eu tiro isso aqui, eu tenho que fazer outra coisa antes. Agora as coisas vão começar a fazer sentido. Não se esqueçam de purificar-se. Não se esqueçam que ao final do dia, depois que você passa por muita louça suja, não se esqueça de limpar todo aquele ambiente que foi contaminado ao longo do seu dia. Às vezes eu e você chegamos da rua, tarde em casa, contaminados por tudo que foi lançado dentro de nós, querendo ou não. Jogaram sujeira, jogaram pratos sujos, jogaram vômito em cima de nós, coisas ruins, maldições foram lançadas sobre nós, elas são lançadas nessa pia, e se você não pega aquilo e joga fora, e começa a limpar, se purificar, entregando aos pés do Senhor, pedindo para que seja limpo, você vai levar um espaço contaminado para dentro da sua casa. E quando você tiver que colocar nesse mesmo espaço que competiu com sujeira ao longo de todo o seu dia, botar o seu filho, a sua esposa ali, elas também serão contaminadas por aquela sujeira. Então você tem que chegar em casa e jogar aos pés do Senhor todo aquele mal que foi lançado sobre você, para que você possa limpar, depois de uma sessão de um dia, limpar também aquela pia.
Porque você lava a louça, mas os resíduos ficam ao redor. E se você não pegar e se limpar também, aquilo vai ficar acumulado e começar a contaminar o resto das coisas. Outra coisa interessante, já um segundo tópico, é sobre a sujeira. Nós não podemos deixar a sujeira que está nos pratos, nos talheres, nas bacias, nós não podemos deixar que elas ressequem. Nem podemos tentar lavar, quando ressecadas, a seco, só passando um pano ou uma esponja, ou só com água. E é muito interessante, todo mundo vai entender o que eu vou falar agora. Se você deixar um macarrão à bolonhesa num pote de plástico, meu amigo, e você deixar para lavar aquele pote quando aquilo já está frio, você nunca mais vai ver o seu pote voltar à cor original. Não adianta! Não adianta, a menos que alguém tenha um segredo milenar, passado de 10, 4, 5, 6 gerações anteriores e possa compartilhar com a gente. Você vai, ó. Não é mais fácil na hora, acabou de comer, ele já pega uma esponja e... O que nós falamos aqui? Que estamos querendo o quê? Eficiência, né? Nós queremos poupar tempo e recursos. Para quê? Meu amigo, se você deixar secar um pouquinho de açúcar ou aveia no seu prato, tu não consegue limpar no mesmo dia. Consegue? A aveia, ela é um grão maravilhoso, irmãos. Médicos, cientistas vão falar assim que é a rainha dos grãos e etc. E realmente ela é maravilhosa. Mas se você molhar ela e deixar ela secar no teu prato, ela não sai por nada até você deixá-la de molho. Não adianta. Perceba que da mesma forma como essas pequenas sujeiras muito específicas, elas grudam nesses pratos. Alguns pecados também ficam grudados em cada um de nós. E à medida que o tempo vai passando, se você não lidar com eles, se você não começar a colocá-los de molho e preparar para enfrentá-los, esfregar com vontade, com bombril ou com bicarbonato e limãozinho, para queimar sua unha de acrigel, se você não fizer isso, não vai sair. Alguns pecados, eles são tão gosmentos que quando eles grudam em você é como um chiclete. Se você deixar ele ficar duro, vai ter que passar a máquina zero. É assim que funciona, porque eles vão enraizando, eles se apegam a você, a sua carne, de maneira que você vai investir tanto tempo para tirá-lo, que às vezes você faz o quê? Esconde, que é mais fácil. Ah não, é só um grãozinho, deixa aqui nesse potinho aqui. Não está atrapalhando em nada. Não é mesmo? Perceba que nós não podemos ter esse luxo quando nós falamos de pecado. E é muito comum que na nossa vida nós transpomos tudo aquilo que fazemos no físico para o espiritual. Porque se no físico você está vendo, você não faz, imagina no espiritual, que você está entendendo menos ainda. Perceba como a importância de certas coisas de você fazer no ato de se arrepender, pedir perdão, assim que você identifica, ser feito no ato, porque senão aquilo vai ser muito mais difícil de ser removido, a ponto até de você às vezes ter que se machucar com uma esponja de aço ou perder um dia inteiro trocando água e deixando de molho para limpar uma coisa que era tão simplesmente removida, se feito bem na hora. Isso está fazendo sentido para você, irmão? Eu estou falando loucura aqui? Eu estou falando só de louça aqui? Aleluia. Outra coisa fundamental, que pode parecer besteira, mas não é. Não me batam. Vamos lá, não me batam. Outra coisa que nós não fazemos no nosso método de limpeza Power Plus 3.0 Turbo. Nós que somos agora instruídos, nós nunca mais vamos chegar em casa depois de um jantar, um banquete, e botar o quê?
um prato sujo em cima do outro prato. Calma, não levanta, não me bate, calma. Tá brincando comigo, né? Tu não sabe o tamanho da minha pia, tu é maluco? Como é que eu não vou botar um prato em cima do outro? Não tem espaço. Calma. Você já aprendeu 2 princípios fundamentais. Você vai aplicá-los antes de fazer isso. Você vai pegar o seu prato sujo, botar embaixo d'água, tirar o excesso de sujeira, e aí você vai botar ele de volta lá. Vai pegar o outro prato sujo, botar embaixo d'água, tirar o excesso de sujeira, e agora com ele removido quase toda a sujeira, você vai e faz o seu quebra-cabeça. Sabe por quê eu falo isso? Não é porque eu sou metódico, não. Esse direito eu reservo à minha abençoada esposa com os seus métodos fantásticos. Eu não sou metódico. Não nesse ponto. Eu não tenho o tal do toque. Mas eu consigo pensar um pouco além daquilo que eu enxergo. Sabe por que nós não devemos fazer isso? É simples. Pensa comigo. Isso aqui é um prato. Tá sujo aqui em cima, tá? Quando você come, você suja embaixo? Não, né? Ótimo. A menos que você tenha um filho de 2 anos, bem cabeludo, e que toca o terror e gira igual o Tasmania, você não suja o prato embaixo, tá? Amém. Esse aqui é outro prato. Tá sujo em cima. Todos aqui somos normais e comemos em cima do prato, né? Não comemos ao contrário, pelo amor de Deus. Esse aqui é outro prato, tá sujo. Fundo tá limpo, não tá? Fundo tá limpo, não tá? Agora o fundo tá limpo? O que aconteceu? Você tinha 2 pratos com 2 superfícies sujas. Agora você tem 2 pratos com 3 superfícies sujas. Está multiplicando a sujeira. É besteira? Não é besteira. Primeiro, porque você vai gastar mais tempo para lavar, porque você tem mais superfície suja. Segundo, você vai gastar mais detergente e mais água, porque você vai ter que passar mais esponja. Tá dentro do objetivo do método? Tá, né? Eu acho que todo mundo na sua vida particular quer evitar desperdício de tempo e dinheiro, né? Então posso continuar falando? Aleluia. É simples assim. Nós não botamos uma coisa suja em cima da outra porque você aumenta a sujeira total. Por incrível que pareça. 1 mais 1 não fica 2, fica 3 aqui. É interessante. O detalhe é que a gente transpõe isso para a nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós buscamos uma falsa praticidade. E nós começamos a fazer isso em algumas coisas da nossa vida. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É que nós costumamos pegar um pecado, juntar com outro, e quando você vê, você está imundo. Você vai botando uma coisinha em cima da outra para ganhar espaço, porque senão você fica abarrotado de problemas, não é mesmo? Então o que você faz? Você começa a esconder um pecado em cima do outro. Você fala assim, não, amanhã eu ajusto esses 2 problemas. Aí chega amanhã, o seu dia está mais corrido, e você vai e bota outro problema, que é uma consequência dos seus atos, igual uma louça suja é, uma consequência de você ter que se alimentar, e você vai e suja de novo. No final da semana, você está com uma pia cheia de louça, toda contaminada, com um cheiro horrível, e tendo que usar 2 vezes a quantidade de detergente que você usa para limpar. Ah, mas Paulino, você é muito mão de vaca. Eu compro detergente que é R$1. Eu sei, eu também. Eu compro de R$1,30. Porque o de R$1,30 ele rende 45 mais do que o de R$1. Vocês estão rindo? Eu faço esse cálculo às vezes, tá? Mas o fato é, parece muito pouco, né? Pois é. Só que se sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quando você começa a fazer as pequenas coisas da forma certa, elas vão crescendo e você consegue fazer multiplicar até o grande. É disso que estamos falando aqui, princípios espirituais. Quando você começa a tratar com os seus problemas, com os seus pecados,
e você de imediato já tira todo aquele excesso de peso naquela pia e deixa ele só faltando passar o detergente para tirar o que está grudado, que você não consegue enxergar, porque a gordura está ali entranhada. Não está visível aos seus olhos, mas você sabe como tirar. Mas você já deixa de contaminar com aquele lixo que já foi, água abaixo. É interessante a gente lembrar que nessas analogias, a água da nossa pia, ela representa o Espírito Santo. E o detergente na nossa pia, ele representa a palavra. Sabe por quê eu estou falando isso? Porque às vezes você não vai conseguir limpar alguma coisa só com a água. E às vezes você não consegue limpar alguma coisa só seco. Porque algumas coisas são mais intensas e pegajosas. Se você pegar uma colher e botar dentro do café, o café ele não gruda, né? Você vai lá, bota na cafeteira, aí fica só um pouquinho de pó, né? Aí você está com pressa, você faz o quê? Né? Dá aquela soprada e deixa ali, tá limpa. Oh, meu Deus do céu. Às vezes até funciona. E algumas coisas, você vai lá, enche um copo d'água, bebe a água, aí você fala assim, cara, acabei de beber água. A água é limpa. Ah, vou passar só uma água no copo, né? Aí você vai passar só uma água no copo, né? Aí bota de volta lá. Às vezes funciona. O problema é que se você fizer isso com a gordura, você não consegue. A gordura, ela não se dá muito bem com a água. Ela precisa de uma água diferenciada. Ela precisa de detergente. E se você só pegar o detergente e jogar em cima da gordura, você ensaboar, você faz um creme. É pior do que o estado original. É uma desgraça. Você precisa da água. Às vezes acontece na nossa vida. Às vezes você está cheio da palavra. Você está lendo a Bíblia ali, assiduamente. Mas sem a palavra sendo nutrida e esclarecida pelo Espírito Santo, a sujeira não sai. Não sai. É impressionante. Então é muito importante que nós tenhamos essa ideia na nossa cabeça para chegarmos ao fim dos princípios. Quais são? Um fundamental, principalmente para as mulheres. A minha esposa, eu tenho um orgulho da minha esposa. Ímpar. Dentre as muitas qualidades que ela tem, uma, ela ressalta aos olhos. E ela é uma habilidade inerente, quase que exclusivamente às mulheres. Sabe qual é? É a forma como ela faz a pirâmide de louças em cima do escorredor. Cara, eu sou homem. Se eu não chegar e falar assim, prato com prato, talher com talher, tigela dentro de tigela, se eu não fizer o nível ameba, eu não consigo. Aí chega a minha esposa, ela começa a apoiar um na outra. Quando você vê, cara, tem coisa até no teto. Em perfeito equilíbrio. Não cai. Não cai. É uma coisa assim, cara, isso vem de Deus. Essa habilidade de gerenciar tudo isso, é sério, não é brincadeira, é divino. Mas onde eu quero chegar? É que elas seguem uma ordem, elas seguem uma lógica. E é nessa lógica que eu quero falar para vocês outra coisa. Quando vamos lavar alguma coisa na pia, temos muitas coisas, as pequenas coisas devem ser lavadas primeiro, porque elas estão menos sujas, e as maiores e mais sujas ficam para o final. Não é verdade? Isso vocês concordam comigo, né? Glória a Deus. Aleluia. Já vi que até agora todo o resto ninguém concorda, mas pelo menos esse eu estou saindo ileso. Por isso que eu deixei para o final, para parecer que deu tudo certo. Né? Mas tem algo aqui para ser explorado. Sabe o que é? O nosso esforço, quando estamos cercados de problemas, ele tem que ser no intuito de resolver as mais simples primeiro. Porque quando você vai resolvendo alguma coisa, não é legal? Quando você resolve um pequeno problema, caraca, resolvi um problema. Você vai resolver outro problema. Cara, você vai lá e corta a unha. Consegui cortar minha unha. Você tira sua cutícula sem se cortar e arrancar um bife. Consegui tirar minha cutícula sem cortar um bife.
probleminhas, quando são resolvidos, são maravilhosos. E a louça suja, ela também passa por esse princípio. Mas sabe por quê? Porque coisas pequenas, elas têm menos sujeira. Então você consegue limpar, manter a pia organizada, porque coisas pequenas se agrupam mais facilmente, você consegue lidar mais rapidamente com elas, para você investir mais tempo naquelas coisas mais cavernosas, né? Tipo uma panela de pipoca queimada, de pipoca doce. Meu amigo, quem já fez pipoca doce em casa e aquele caramelo queimou um pouquinho mais, você nunca mais vai ver a sua panela da cor dela. Sempre vai ficar aquele manchado marrom e acabou. E não adianta, você nunca mais vai. Só que se você cair na pilha da panela, você vai ficar areando ela a noite inteira e você não vai resolver. No final você fala assim, que panela traquinas, cansei. Aí sai, aí deixa a louça lá. Aí sobe pro abençoado do marido depois chegar lá e ter que limpar a panela. Tô falando de mim, tá? Tô falando de mim não, irmão. Calma. Tá me olhando assim já, ó? Não tô falando de mim não, é só um exemplo que acontece. Mas por incrível que pareça, pode ser tão óbvio, mas pequenos problemas devem ser resolvidos primeiros, porque eles exigem de nós um esforço muito menor. Mas se você troca essa ordem e você decide pegar aquela panela que você fez, aquele macarrão à bolonhesa, e botou creme de leite ainda, vai ficar um negócio pesado, ressecado, que se você começar por ele, você vai trabalhar, e parece que nada vai sair do lugar. Quando você acaba de limpar aquela panela, sobrou todo o resto. E você fala assim, não, cansei. E assim também é na nossa vida. Quando você para analisar os problemas que eu e vocês passamos, se nós ficarmos olhando e não começarmos a literalmente tirar as coisas do meio do caminho que são menores, quando eu tiver que enfrentar um leão, eu vou tropeçar na pedra que está na frente de mim. Eu vou cortar o meu braço que está aqui, uma árvore espinhosa. Então as pequenas coisas devem ser resolvidas primeiro. Da mesma forma, a nossa louça, as partes menores, têm que ser lavadas primeiro, porque elas têm menos sujeira. Elas não vão entupir a minha pia. Agora, se eu boto aquela minha panela gigante na pia e começo a jogar água, e aquela sujeira vai começando a escorrer toda, ela vai entupir o nosso ralo. E já falamos sobre o problema de entupir o nosso ralo. Temos que começar a associar isso também aos nossos pecados. Porque às vezes nós nos colocamos em uma situação em que a gente fala assim, olha, eu fiz tanta coisa errada, cara. Eu me vejo num mar, de um lado e do outro, eu não sei para onde ir, o que eu faço? Simples. Comece a tirar as algas primeiro. Depois comece a nadar em direção aonde estão as aves. E cada atitude que você vai tomando, você vai tirando um problema da sua frente. Não adianta chegar e misturar tudo. Sabe por quê? Você fica perdido. Você não sabe por onde começar. E onde você mistura tudo, aquele copo, aquela faca que estava só sujo de batom marcado, você vai misturar numa panela cheia de gordura. E todo o seu corpo vai ficar engordurado. Todo o seu corpo vai ser atingido por aquele teu pecado. Se você não começar a separar muito bem as coisas e colocá-las juntas porque são mais fáceis de resolver, porque são semelhantes, você vai ficar eternamente no looping sem saber para onde ir. Não sabe em qual direção seguir, porque está tudo misturado, quando na verdade você deveria começar a separar as suas coisas. O que é certo, o que é errado, o que é pecado, eu não quero aceitar, o que é certo e digno, assim eu farei. Quando você começa a andar e praticar essas coisas, a sua pia, ela para de parecer uma coisa catastrófica e começa a tomar forma que você consegue enxergar as soluções que têm que ser feitas. E assim é na nossa vida, meus amados irmãos. Quando nós começamos a nos alimentar da palavra, que é o nosso detergente, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, que é essa água que ajuda a fluir e limpar toda essa sujeira, porque vem com o discernimento dos céus, nós conseguimos limpar todo aquele problema que está à nossa frente. Aquela pia de louças desgraçada, que falta tudo, que você não tem espaço, você organiza e tudo fica muito mais fácil, a vida flui e o que parecia impossível começa a tomar forma na sua vida.
É sobre isso que estamos falando nessa noite, é sobre mudança de atitudes, de coisas simples, que se você não pratica nos menores detalhes da sua vida, você não consegue alcançar na plenitude do reino dos céus. É por isso que quando Jesus veio à terra, ele começava a falar, as pessoas não entendiam, e ele apontava, olha essas aves, é isso aqui, vocês conseguem entender? Sim, consigo, Jesus, então, pois então, da mesma forma que elas são alimentadas pelo Senhor, eu te alimentarei, não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai vestir, porque assim eu o farei. Mas, se você insiste em sair daqui e fazer as mesmas coisas, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar eu ter investido 2 dias da minha vida para trazer algo dos céus para vocês, porque todo santo dia é a mesma coisa. Se com as suas coisas no seu dia a dia, com tudo aquilo que está ao seu redor, se você não começar a enxergar de uma forma diferente tudo aquilo com os olhos dos céus, nada vai mudar na sua vida. Não é eu passando por aqui, não será o Kleber, não será o Eric, não será a Larissa, não será quem quer que seja. Pode vir trazer aqui a mais pura essência dos céus, você não vai querer utilizar porque o cheiro não te agrada. Não adianta virmos dia após dia, noite após noite e praticarmos sempre as mesmas coisas. É por isso que a nossa vida não anda, porque pessoas vêm e vão e nos trazem conhecimentos, nos trazem passos diferentes, e nós falamos assim, não, isso não é para mim, porque eu gosto de fazer dessa forma, não, isso não é legal, porque eu acho que a minha família inteira fazia assim, eu não sou obrigado a mudar, porque eu sou só mais um. Não, você é filho de Cristo, e você foi chamado para viver diferente, você foi chamado para fazer a diferença, mas para fazer a diferença não adianta, tem que pegar e romper com as barreiras do orgulho, tem que pegar e romper com a barreira da preguiça, tem que passar a ser uma pessoa organizada para enxergar as coisas com os olhos do Senhor, porque onde há luz tudo fica claro, mas se você se mete em escuridão, se você se mete em confusão, se você pega a sua pia e joga tudo de qualquer maneira, fica uma bagunça e ali há trevas e não há luz. Meu Deus do céu! Não é porque eu estou falando dessa forma que há poder, mas há poder no nome de Jesus. E é através do poder do nome dele, da sua palavra, que estamos aqui para aprender, para sermos ministrados. Mas de nada adianta sair dessas portas e não fazer diferente. De nada adianta pegar essa informação valiosa, que não é sobre lavar pia nenhuma, que não é sobre lavar louça, e você não aplicar na sua vida, você não se aventurar e experimentar. Porque a prática leva à perfeição. A palavra em Hebreus diz que através da prática do exercício você se torna adulto, que você passa do leite para a comida sólida, e assim você é nutrido e você pode alcançar lugares diferentes. Meu Deus do céu, até quando? Até quando seremos miseráveis em nossas mentes, em nossos corações? Até quando faremos a mesma coisa? Até quando, o Senhor Jesus pergunta a mim e a vocês, até quando seremos tão miseráveis que não aceitamos nos dobrar, não aceitamos sermos lavados pelo Espírito Santo? Até quando? Esse é o questionamento que nós temos que levar para casa e aos pés do Senhor perguntar, Senhor, até quando eu serei assim, tão egoísta, a ponto de não ser capaz de mudar as minhas atitudes? Até quando? Até quando, o Senhor pergunta? Para mim e para vocês, meus irmãos. Até quando? Essa ministração não se resume à pia. Essa ministração não se resume a falar de detergente, a economia, porque isso é consequência. Quando você começa a administrar a sua casa, em cada detalhe, você vê o seu dinheiro se multiplicar. Ele rende de uma forma diferente. Pode parecer besteira, mas o tempo que você poupa, pode ser 30 minutos que seja, você faz outra coisa. Você vai ler a Bíblia, você vai ler a palavra, você fica menos cansado, você vai dormir mais cedo. É assim que funciona nos pequenos detalhes. Da mesma forma que um pequeno grão de arroz pode entupir o teu ralo e você ter tudo sendo estourado na tubulação, você tem um prejuízo enorme, porque de grão em grão vai se entupindo a tua tubulação. De grão em grão, e assim é o pecado em nossas vidas. De grão em grão ele vai entrando, e como um grão de aveia ressecado ele vai ficando,
assim como aquela gordura de uma comida que você vai comendo, que não te faz mal, que é uma besteira, você vai comendo dia após dia, porque é o mais prático, porque dá muito trabalho você levantar mais cedo e fazer uma marmita para você comer no dia seguinte, você vai e come na rua, e vai comendo besteira, e pequenos grãozinhos vão se depositando nas suas artérias, nas suas veias, e você tem um ataque cardíaco e você morre. É assim que funciona também o reino das trevas. Você vai sendo interditado, você vai sendo eliminado, você vai sendo chafundado na lama, grão após grão, para que você ache aquilo normal, para que você se acomode de pisar na lama, para que você se acomode de pisar na areia, para que você ache normal ter teia de areia na sua casa, e do nada uma infestação de insetos começa a tomar conta naquele lugar. É assim que acontece no reino dos céus e no reino do inferno, porque o reino do céu é tomado à força, mas também o reino do inferno, ele vai surgindo com uma força sutil, de maneira que você não perceba. Não deixe que as suas vidas sejam entupidas grão por grão, para que vocês vejam a potência da mangueira de vocês caindo dia após dia, e você acha isso normal. Não é normal. Normal é um servo de Cristo prosperar. Normal é um servo de Cristo ver a sua família ser edificada. Normal é um servo de Cristo ver o seu filho crescer saudável. Normal é um servo de Cristo alcançar aquilo que ele almeja para a sua família. Isso é normal no reino dos céus. E é nesse intuito que você tem que ser aqui nessa noite. Isso parte de você, não parte da culpa dos outros, porque a louça suja é feita por você. E eles não é um problema, isso é uma consequência. Saiba lidar com as consequências dos seus atos, porque isso é fundamental para que você cresça. Porque cada coisa que você faz nessa terra tem uma consequência, boa ou ruim. Da mesma forma que você planta, você colhe. E assim tem que ser a sua mente. Eu não vou me importar mais falando que a louça suja é um problema. Eu vou me importar agora que ela é uma consequência. Eu tenho que saber lidar com ela. É sobre isso que é o reino dos céus, transformação, multiplicação, e parte de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você nesse momento se coloque de pé. Eu não sei até quando que homens e mulheres vão ter que perder as suas vozes. Eu não sei até quando que você vai se calar. Mas eu sei que na minha casa nós não desistimos de fazer diferente. Nós não desistimos de abrir mão daquilo que nos faz mal para fazer diferente. Eu quero que nesse intuito você se ligue em um detalhe. Em um detalhe, para que você possa sair dessa noite pleno, entendendo tudo que foi ministrado aqui, com a cereja do bolo. A palavra diz, lá em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Perdão, a passagem ela é Lucas 24, ela inicia-se no 13 e vai até o 35. Porém, nós vamos ler já a partir do versículo 25. Essa passagem no livro de Lucas vai tratar sobre o caminho de Emaús. Jesus, após ressuscitar, ele começa a visitar os seus discípulos. Ele começa a surpreendê-los. Ele não os abandona até o envio do Espírito Santo. Ele começa a aparecer a cada um deles para saber como estão as coisas, para saber como foi abalada as suas estruturas após a sua saída temporária para tomar as chaves do inferno e da morte. E a palavra diz assim, a partir do versículo 25, depois de uma caminhada com os seus discípulos, eles não conseguem identificar, eles não conseguem enxergar o próprio Senhor Jesus que estava diante dos seus olhos, porque a dor tinha os cegado. E o Senhor Jesus vai acompanhando eles, e depois de um certo momento ele não aguenta mais e fala assim, depois de ouvir aquela conversa dos seus discípulos, ele fala assim, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Como vocês demoram a enxergar a dura realidade que foi trazida diante dos seus olhos. Não devia o Cristo sofrer essas coisas
para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles nas suas escrituras. Então ele fala assim, olha só, vocês não estão entendendo. Eu vim, eu fui, eu manifestei poder, eu transformei, eu ensinei, eu dei a vocês tudo o que era necessário para trilhar um caminho diferente, mas ainda assim vocês insistem em pensar e enxergar as coisas da mesma forma. A minha morte por acaso foi em vão? Pergunta assim o Senhor para eu e você. E também perguntou para os seus discípulos, os quais andaram e viram a manifestação do poder. Jesus começa a falar aquilo para eles no intuito de tentar reanimar. Fala assim, olha, lembra disso aqui. Mas no versículo 28 fala assim, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Tipo assim, você estava desistindo, não adiantou vir falar com eles, eu estou indo. Mas eles insistiram muito, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou, tudo bem, vocês estão me convidando, então vamos ficar juntos. E o versículo 30, diz assim, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a eles. E aqui mora a magia da coisa. Porque o partir do pão, meus irmãos, significa o quê? Comunhão. O partir do pão significa comunhão. E ao partir do pão, quando Jesus vai e dá para eles, o que a palavra diz? Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ali já se cumpriu o seu propósito. E ele desapareceu. Continuando. 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Eu quero que você guarde muito bem, porque o fim dessa mensagem, ele remete ao início dessa mensagem. Porque eu falei para os irmãos que enquanto eu lavava a louça, eu recebi a mensagem porque eu estava louvando a Deus, eu estava me conectando a Cristo. Da mesma forma, esses homens, ao estarem em comunhão com o nosso Senhor, os seus olhos se abriram. É inegável que para eu e você termos os nossos olhos transformados, para que possamos enxergar como o Senhor quer que enxerguemos, nós precisamos estar em comunhão com o nosso Senhor. É inegável. Não tem como você conseguir enxergar algo diferente na sua vida se você não está em comunhão com Cristo. Se você não está em comunhão com o Espírito Santo, eu te convido essa noite a fechar os teus olhos e orar a Deus. Eu te convido nessa noite a, se possível for, dobrar os teus joelhos e falar: Senhor, me perdoa, porque eu não tenho estado em comunhão contigo, eu tenho tomado decisões de que eu achava que era somente necessário estar lendo a Tua palavra para que eu possa ser mudado. Senhor Deus, me desculpa, porque eu achava que bastando estar nesta igreja, bastando estar de igreja em igreja, seria o necessário para estar em comunhão contigo. Senhor, me perdoa.
Amado Deus, essa igreja nessa noite clama a Ti por perdão, porque nós somos muito falhos, Senhor Deus. Pai, abençoa-nos, abençoa o Teu povo com a capacidade de estar enxergando como o Senhor espera que nós enxerguemos esse mundo, com os Teus olhos, com a luz do Teu trono, para que possamos enxergar plenamente. Senhor Deus, obrigado porque nessa noite foi manifestado o Teu poder, a Tua misericórdia nesse lugar, de uma forma sublime, onde podemos enxergar de uma maneira diferente o que é ter um relacionamento contigo. Senhor Deus, obrigado porque podemos enxergar que o mais importante não é o que estamos fazendo, e sim como enxergamos aquilo que estamos fazendo, se é pelo momento certo, se é pelo motivo certo. Obrigado, Senhor, por chamar a nossa atenção. A Tua igreja declara a Tua santidade, a Tua igreja declara que Tu és santo, declara que Tu és maravilhoso, que Tu és o único digno dos nossos corações. E Te damos graças porque em Ti há salvação. Te damos graças porque em Ti há o poder. Te damos graças porque em Teu amor há misericórdia. E é graças às Tuas misericórdias que não somos consumidos por tamanhos erros. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque nessa noite há a chance de transformação. Nessa noite há a chance de cada um de nós chegarmos em nossos lares e nos respondermos às perguntas que aqui foram levantadas através do Teu trono sobre nós. Nós queremos buscar essas respostas, nós queremos nos dobrar e nos quebrar, sabendo que a resposta que sairá do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, não é aquela que gostamos de falar, mas é que o Senhor quer ouvir, que é: Senhor, eu estou errado, Senhor, me perdoa, ó Senhor Deus, perdoa pela minha miséria, ó Senhor Deus, me perdoa por não enxergar com os Teus olhos, ó Senhor Deus, me perdoa porque não fui capaz o suficiente de abrir mão do meu ego para aprender algo novo e botar em prática, ó Senhor Deus, me perdoa porque fui covarde e temi as consequências de homens e mulheres ao tentar tomar uma postura diferente. Senhor Deus, nos perdoe. Nos perdoe, Senhor Deus, porque somos miseráveis e é graças a Ti que nós não somos consumidos. A Ti nós damos honra e glória. A Ti tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E queremos incessantemente estar em comunhão contigo. Não queremos apartar de nós o Teu Espírito Santo, porque é através dele, através das Suas águas que somos limpos, é através do detergente que é a Tua palavra, que é associado ao Teu Espírito, nós somos plenamente limpos e toda essa sujeira é tirada de nós e lavada pelo Teu sangue. Ah, Senhor Deus, obrigado. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus.